Projetos e artigos que marcaram a época. Eu sou Newton C. Braga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que escolhemos para comentar saiu na Revista Saber Eletrônica número 68 de abril de 1978. Foi essa revista aqui, que ela está desmontada porque eu escaneei o artigo para disponibilizá-lo no site. Vocês podem aí na descrição deste vídeo encontrar o artigo completo que eu vou comentar agora. Nós publicamos um artigo de capa que foi muito chamativo e até depois resultou num kit, né, que foi vendido por uma empresa, né? Nós demos a eles o direito de produzir o kit, né? E fez muito sucesso, porque era um tipo de coisa que muita gente queria ter com seus conjuntos musicais, nas suas vitrines, colocar em árvore de Natal e coisas semelhantes. Era um sistema de luzes sequenciais, conforme vocês podem ver aqui pelo artigo, pela abertura do artigo que eu estou colocando aqui, né? Até mesmo no carro você poderia fazer uma seta eletrônica, né? Um indicador de direção, utilizando o produto, aquele circuito, aquele projeto que nós fizemos na ocasião. Fez bastante sucesso, né? E era também, pela primeira vez, assim, de uma forma mais, vamos dizer, incisiva, que a gente colocava um projeto de eletrônica digital utilizando os circuitos TTL. Nós fizemos todo esse sistema de luzes sequenciais baseado em lógica TTL. Nós utilizamos aqueles circuitos integrados mais comuns na época, de TTL, como o 7474, um flip-flop. Nós usamos o 555 como clock para determinar a velocidade de corrimento do efeito. E usamos um 7400 como driver para excitar o conjunto de lâmpadas que correria, né? Dando também a possibilidade da pessoa colocar uma etapa de potência com SCRs para fazer sequencialmente piscar lâmpadas incandescentes de alta potência. É lógico que uma montagem desse tipo teria que ser feita em placa de circuito impresso, mas nós conseguimos. O pessoal ficava espantado, né? Porque como é que você consegue fazer uma montagem com um monte de circuitos integrados em ponte de terminais, né? Ponte de terminais não tem nada a ver, né, com um circuito integrado. Vocês sabem disso. O circuito integrado precisa de uma base de montagem, por exemplo. Se eu for fazer, posso usar uma matriz de contato, tudo bem. Mas como é que eu faço montagens de circuitos digitais em ponte de terminais? E lá no artigo vocês vão ver que eu consegui. Duas pontes de terminais paralelas. Vocês têm lá o link do artigo, né? Eu dou até a figurinha da montagem aí na descrição desse vídeo, né? No artigo relacionado com a descrição desse vídeo, né? E eu mostro que com duas barrinhas de terminais eu montei-as paralelamente numa base de acrílico e soldei os fiozinhos de soquetes, onde eu instalei os circuitos integrados. E em volta disso eu fiz a minha montagem. É lógico, não ficou uma montagem compacta, não ficou uma montagem bonita, né? É uma montagem que parecia uma teia de aranha, né? Como a gente chamava na época, né? Montagem em teia de aranha, né? Mas funcionava. Funcionava e funcionou bem, e eu também dei depois, junto no artigo, a versão em placa de circuito impresso. Hoje vocês podem também fazer a mesma versão numa matriz de contato. Naquela época não tinha a matriz de contato. Mas fez sucesso. Fez tanto sucesso que aí começaram as coisas por trás dos bastidores, né? E eu comecei a receber o quê? Solicitações de leitores. Ah, eu quero fazer uma de mais canais. Em vez de 4 canais só, eu quero fazer 10, quero fazer 20, quero fazer 100. E até apareceram projetos de leitores que mandaram sequenciais de mais canais e que eu acabei publicando numa revista extra que nós passamos a publicar
depois, que era do Projetos dos Leitores, que fez também muito sucesso. O pessoal mandava para a gente os seus projetos, a alteração de projetos que a gente fazia, e nós publicávamos nessa revista. Hoje eu tenho a maioria desses projetos no site, Projetos dos Leitores. Mas por que não é interessante fazer uma sequencial com mais canais? Porque se eu fizer com muitos canais, o intervalo entre as lâmpadas aumenta. Então eu tenho o corrimento da lâmpada isoladamente. Elas abrem no corrimento. E não é a mesma coisa. Ele não fica legal, né? O ideal é 4 ou 5 canais no máximo, que é hoje o que a gente vê, por exemplo, com esses sistemas usando fitas de LED. Né? Não é vantagem você fazer lâmpadas com muitos canais. O que você faz é com muitos LEDs ou com muitas lâmpadas. Você repete a sequência. De modo que nós tenhamos, vamos dizer, 10 LEDs acesos e eles corram em conjunto. 10 lâmpadas acesas e elas corram em conjunto. Mas o intervalo entre elas tem que ser menor, para que não afete o efeito. Nessa edição, eu até fiz um negócio diferente, que quem tem, eu vou depois, até eventualmente num vídeo, fazer um GIF animado, que é o seguinte: eu coloquei no canto da revista 4 pontinhos pretos que representavam a sequencial, e um deles aceso. Se você pegasse a revista e fizesse aquele movimento que você faz às vezes com o livro, de você pegar as folhas e rapidamente você passar essas folhas, o efeito era reproduzido, dava uma dinâmica. Na hora que você corria as folhas, você via isso. Essa é uma coisa que talvez ninguém se lembre, né? Ninguém comentou isso em vídeo, né? Eu me lembro, porque fui eu que fiz aquilo, né? Naquela época eu gostava de animações. Vocês têm o Eltron aí, né? Tem o Eltron, né? E ele já estava com ideia naquela época de criar os desenhinhos animados do Eltron, né? Como você já tem uns vídeos do Eltron aí que tem animações, né? Mas o fato é que o sucesso, a revista fez muito sucesso com esse projeto, em que nós detalhamos a construção de um sistema de lâmpadas sequenciais. Naquela época, a lâmpada que nós tínhamos era incandescente, e o LED de potência, como a gente tem hoje, não existia, né? Hoje vocês podem repetir o mesmo projeto do sequenciador, e em lugar das lâmpadas vocês podem criar o quê? Podem criar um circuito de LEDs. Para aprender TTL é ótimo, porque se você não quiser ter trabalho, você pode fazer com um microcontrolador. Mas naquele tempo não existia nada disso. E esse foi um dos projetos que eu fiz, mais um dos muitos que marcaram época. Sistema de luzes sequenciais, que saiu lá no passado na revista número 68. Deixe o seu like, inscreva-se nessa playlist do nosso canal e mais descrições, inclusive links para o artigo. E, eventualmente, se vocês quiserem ter outros sistemas de luzes sequenciais, de LEDs sequenciais, com outros efeitos, por exemplo, efeito vai e vem, efeito bar graph, vocês têm lá no site uma infinidade de artigos. Até mais!